Olá, nosso cordial boa noite a todos que estão nesse momento nos assistindo. Essa programação maravilhosa, esse culto. Queremos saudar a todos os nossos internautas, os nossos amigos de diferentes lugares daqui da Bahia e também de todo o Brasil. E quem sabe, pessoas que estão nos assistindo fora do nosso país, nos países vizinhos. Deus abençoe vocês, para que nesta noite vocês recebam exatamente aquilo que vocês esperam de Cristo nas suas vidas. Nós temos hoje um tema muito interessante que precisamos explorar e estudar, a fim de que tenhamos uma consciência exata do que está acontecendo agora, no processo judicial, no processo que está preparando a volta de Jesus para vir buscar o seu povo aqui na terra. Entretanto, para nós darmos início a este momento em que iremos trazer esta mensagem, queremos convidar o autor dessa mensagem, que é Jesus Cristo, e faremos através de uma oração. Podemos então orar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido misericordioso com cada um de nós. Obrigado por ter poupado as nossas vidas, preservado a nossa saúde, mas nesse momento, Senhor, queremos pedir a Tua bênção para a compreensão da Tua palavra. O assunto que iremos estudar é deveras significativos e nós precisamos de uma compreensão melhor, básica, Senhor, a fim de que nós possamos entender esse processo judicial que o Senhor tem trabalhado para julgar o seu povo, para naquele dia, quando o Senhor voltar, levar-nos todos para o céu. Pedimos a Tua bênção para a leitura e compreensão da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu pergunto a você, você já ouviu falar alguma vez de duas palavrinhas que muitas vezes são confundidas? Palavras essas que são tipo, é a primeira palavra, entre aspas, tipo e antítipo. O que vem a ser exatamente essas coisas? Normalmente essa linguagem, ela é tratada nos termos de forma teológica para referir questões proféticas. Porque o tipo, embora seja uma palavra digamos, meio que familiar para alguns tipos de conversa. Por exemplo, alguém está conversando com uma outra pessoa e fala, a coisa é do tipo, mas não é exatamente esse tipo que nós estamos falando. Estamos falando de um tipo que é uma linguagem teológica para referir-se a questões de profecia. Por exemplo, as profecias e os profetas que vieram antes de Cristo, eles eram tipo. Ou seja, aquele que anunciavam. E o antítipo foi o próprio Cristo, porque foi o cumprimento do anunciado. Então, a profecia é o tipo, e o cumprimento da profecia é o antítipo. E este assunto é importante, porque o assunto do santuário tem a ver exatamente com essas questões. Porque um dia, a palavra de Deus diz, no livro de Êxodo, o capítulo 25, de que Deus visitou o povo de Israel. Chamando Moisés à parte, diz, olha Moisés, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Olha o que Deus está falando para Moisés, que é necessário que seja feito um santuário para que o próprio Deus possa habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus é de habitar junto com o seu povo. E é claro que Deus deu as especificações. E Ele falou claramente, olha, faça conforme eu estou te mostrando. Afinal de contas, havia um modelo. Deus preparou esse modelo e disse, olha Moisés, veja, deu as metragens, as dimensões, o tamanho, o comprimento, largura, o tipo de material. Deus, Ele foi o autor e especificou cada detalhe. Mas, afinal de contas, o que era o santuário de fato? O santuário era o tipo. Era algo que estava sendo trabalhado
de maneira que fosse ilustrativa, a fim de que apontasse para alguém que viria para cumprir exatamente esse processo que estava acontecendo dentro do santuário. E nós vamos tratar alguns pormenores do processo que acontecia do santuário. Mas a profecia se cumpriria em quem? Se cumpriria em Jesus Cristo. Jesus Cristo era o cumprimento dessa profecia, ele era o antítipo, o cumprimento. João, décadas depois do falecimento de Jesus e da sua ressurreição, João fez uma revelação muito interessante e animadora, que nos ajudam a entender melhor esse processo, porque para alguns religiosos, e nós respeitamos a sua forma de pensar, todavia nós não podemos concordar. É natural que também respeite o fato de nós não concordarmos, porque existem princípios bíblicos para isso. João, ele teve uma visão, e nessa visão, olha que coisa interessante, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, foi dito que abriu-se, olha que coisa interessante, abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu. Olha, décadas depois da ressurreição de Cristo, João tem uma visão, e nessa visão ele diz, olha, é o santuário de Deus que estava no céu. E é importante nós fazermos ênfase a essa questão de algo que está no céu. Então, não significa que o fato do santuário estar no céu, o santuário em si é mais santo do que o próprio céu. Isso não é o ponto da discussão, mas o que nós precisamos que seja considerado é a necessidade de compreender a existência do santuário. A Bíblia está nos revelando que há um santuário no céu, não é nada mais, nada menos do que João Batista, o profeta do Apocalipse, ou melhor, João, o profeta do Apocalipse, não João Batista, perdão, mas ele está fazendo uma declaração muito importante, um santuário de Deus que se acha no céu, e lá ele ainda fala, foi visto a arca da aliança. O santuário, como que era feito? Muito interessante. Ele era dividido em 3 partes. A parte do pátio, que cercava o móvel, e o móvel em si, que era dividido em 2 partes, que era a parte chamada de santo, e uma outra parte menor, proporcionalmente a metade, quase que a metade, era chamada de Santo dos Santos ou o Santíssimo, como alguns teólogos queiram chamá-lo. Mas havia uma diferença. No primeiro compartimento, que era o pátio, primeiro espaço que era o pátio, estava ali, conforme as orientações de Deus dadas a Moisés no livro de Êxodo, havia um altar de sacrifício. E nesse altar de sacrifício, vidas de animais eram colocadas ali e sacrificadas. E, normalmente, 2 sacrifícios de cordeiros haviam todos os dias, sem interrupções, de segunda a segunda-feira. Mas, pastor, me diga uma coisa, e no sábado não parava? Não, era contínuo, por isso que o sacrifício era contínuo, era tanto na segunda como na terça. Agora, havia alguns sacrifícios que eles naturalmente não aconteciam no sábado, mas o essencial que eram esses 2, um pela manhã, ao surgir o dia, e outro ao terminar o dia, os 2 cordeiros, era normalmente sacrificado todos os dias. Quando nós olhamos lá em Daniel 8,14, que diz, olha, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, a referência de tarde de manhã é em relação ao sacrifício. Sacrifício que era feito na manhã e era sacrifício que eram feitos à tarde. Então, 2 tardes e manhãs que compunham um dia, ou seja, no dia havia um sacrifício. E aí, então, os detalhes
desta linha profética de 2.300 de manhãs de Daniel 8,14, nós naturalmente vamos fazer essa ênfase em outro momento. Mas o que nos interessa nesse momento é saber a existência de um santuário no céu. Há um santuário no céu. E esse santuário que havia aqui na terra, como dito, havia esse altar de sacrifício. E antes de entrar no primeiro ou segundo compartimento, ou primeiro do móvel, havia então uma bacia de água. Bacia que é colocada águas para higienizar. Afinal de contas, os sacrifícios requeria derramamento de sangue. E todos nós sabemos que uma gotinha de sangue já faz um estrago de sujeira. Você corta um dedo ou alguma coisa, um acidente, e você encosta em uma roupa, pronto. Tem que lavar, e se for claro, aí pronto, fica mais evidente ainda. Então é preciso fazer a higienização, as mãos. Então os sacerdotes ali faziam essa higiene. Então, e era continuamente trocada aquela água. Não era simplesmente colocada uma água ali e passado o dia todo. Havia muitos sacerdotes. E havia um sumo sacerdote. E esses sacerdotes, que eram dezenas, e em alguns momentos foram centenas, eles se dividiam em equipe e continuamente o serviço era mantido. Acontece que, passado para o primeiro espaço que chamamos de santo, haviam ali 3 móveis que nós precisamos que vocês conheçam. O primeiro móvel, ao entrar de um lado, havia uma mesa com 12 pães. Esta mesa com 12 pães, ela tem vários simbolismos. E Jesus fez referência disso quando ele esteve aqui, dizendo que ele era o pão da vida. Então, logo, a referência do pão é da subsistência. Cristo, ele é o mantenedor, Deus é o mantenedor da raça humana. E o elemento mais próximo para identificar a subsistência humana é um elemento universal, e o pão está distribuído em todas as raças. Não há raça humana na face da terra que não conheça o pão. Claro, de formas diferentes, uns com fermento, outros sem fermento, outros doces, salgado, cada um tem o seu gosto, mas o trigo, ele é bem explorado. Então ali a subsistência é a manutenção da alimentação. Mas também eram 12 pães, simbolizando então as 12 tribos de Israel, que depois também veio os 12 discípulos de Cristo, que então foi escolhido por ele. Desse lado tem o pão. Do outro lado, na entrada, numa parede, havia um castiçal com 12 pontas. E Jesus fez referência, porque aqueles castiçais faziam a iluminação do ambiente. E Jesus, quando teve aqui, ele disse: olha, vós sois a luz do mundo. E Jesus é a luz do mundo também. É o que ilumina toda a nossa vida. Mas e os 7 pontos de castiçais? Os 7 candelabros? O que tem a ver isso, pastor? A referência são as 7 igrejas do Apocalipse, revelado por João lá na ilha de Pátimo. As 7 igrejas do Apocalipse. E à frente, antes de entrar no lugar santo dos santos, havia então um altar de incenso, simbolizando as orações de todos os santos, e a subida e a descida de anjos descendo para levar e trazendo respostas de Deus a todos nós. Agora, entrando no lugar santo dos santos, ou santíssimo, primeiro compartimento, aqui que é o do cercado, havia o altar de sacrifício e a bacia. No móvel propriamente dito, que é o segundo compartimento, o lugar santo, havia os pães, havia os candelabros e o altar de incenso. E entrando no lugar santo dos santos, que era o ambiente menor de toda essa estrutura, ali havia uma arca, e nessa arca 2 querubins, um de frente para o outro e as asas se cruzando. E ali dentro foram colocados 3 coisas importantes que nós precisamos considerar. Foi colocada uma jarra que continha ali o maná, representando ali que Deus ele mantém. Não importa com que, mas Deus ele nunca vai permitir que os seus filhos passem as necessidades
a ponto de morrer de fome. Havia sempre o alimento, o maná, o milagre de Deus, durante 40 anos sendo derramado pelo deserto. Mas havia também a vara de Arão que floresceu, representando de que é Deus que escolhe os seus filhos, é Deus que escolhe os seus sacerdotes, é Deus que escolhe os seus profetas, é Deus que escolhe os seus líderes. Não somos nós que escolhemos, nós apenas respondemos às expectativas de Deus quando fazemos em oração, mas quando é feito de maneira política, aí já não é um resultado da resposta de Deus, é o resultado dos anseios, do pecado que está em todos nós. Por isso, quando se colocado uma proposta de escolher a liderança, os líderes da igreja, é preciso ser feito com muita oração, porque a resposta tem que ser uma expectativa de que Deus quer de cada um de nós, e aí certamente a resposta virá positiva, que escolheremos a pessoa certa, para o momento certo, a fim de que Deus possa abençoar o seu povo. E havia um terceiro elemento, as tábuas dos 10 mandamentos de pedras que foram colocadas ali dentro, que é o princípio da lei de Deus, o princípio, o código de ética, ou a lei régia, como diz o livro de Tiago. Queridos irmãos, o santuário ele tinha essa estrutura. O que tem a ver toda essa estrutura? Tem a ver com Jesus Cristo. Cada um desses utensílios, cada um destes espaços, eles representavam de alguma maneira a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui, ele fez referência a algo interessante, que é um texto conhecido por todos nós, quando ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas pessoas não entendem, ou talvez entendem de forma diferente, o real significado dessas palavras de Cristo. Quando Jesus fez menção que ele é o caminho, a verdade e a vida, pasme, mas Jesus estava se referindo exatamente ao santuário, porque a entrada dos santuários era familiar e conhecido por todo o povo de Israel como por nomes. A entrada do pátio era o caminho, ou seja, havia uma cerca e havia uma entrada que dava acesso ao pátio. Aquela porta é chamada, conhecida de maneira bem familiar, como o caminho. A entrada do primeiro compartimento do salão é a verdade, conhecida como a verdade. E a entrada do terceiro compartimento, que é o Santo dos Santos, ou Santíssimo, é conhecido como a vida. Então, quando Jesus fez menção que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele estava se referindo à entrada dos 3 ambientes ou portas que havia no santuário. Ou seja, para todos os fins, para que o processo da salvação ele seja eficaz e se cumpra na sua vida, depende absolutamente da pessoa de Jesus Cristo. E graças a Deus por isso, porque não há nenhum pecado que possa ser perdoado sem que isente ou que tenha que isentar a pessoa de Cristo. É impossível isentar a pessoa de Jesus e conter o perdão. O perdão só é possível com a presença de Cristo em nossas vidas. O santuário, por sua vez, meu querido, ele tem um papel fundamental na nossa vida, porque ele nos lembra de um ambiente de julgamento. Havia um dia, durante o período do ano, em que era conhecido como o dia da expiação. Naquela época, havia um dia conhecido como o dia da expiação. Levítico, capítulo 23, ou o versículo 27 diante, faz referência desse dia. O que era o dia da expiação? O dia da expiação era o dia em que era considerado o dia do juízo. Ou seja, todos os pecados que havia sido oferecido sacrifício, aqueles pecados, naturalmente, eles eram reportados de uma maneira simbólica para o sacerdote. Ou seja, o sacerdote, quando recebia o adorador pecador, que vinha confessar os pecados, o adorador entregava o animal, um cordeiro, e ali então,
o sacerdote com o adorador fazia uma oração, confessando seus pecados, e o sacerdote sacrificava. E na hora que era levado para o altar de sacrifício, onde era uma fogueira, então, quando estava já no processo já assado ou cozido na brasa, o sacerdote pegava um pedaço da carne daquele animal e comia. E quando ele então fazia isto, de maneira simbólica, o pecado que havia se transferido para aquele animal do adorador era transferido para a sua vida. E um dia aquele sacerdote precisava se libertar de tudo isso. E como que era feito? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, lá naquele menor espaço, os santos dos santos, que havia os querubins. E ali, o sumo sacerdote entregava a Deus todos os pecados, e todos os pecados eram confessados. E como que sabia que Deus havia recebido todos os pecados e perdoado? Era porque, na ocasião, entre os querubins, Deus se fazia presente. Havia uma bola de fogo que aparecia, e a presença de Deus era ali identificada com aquela ação ou com aquela cena. E o sumo sacerdote, ele saía, e quando o sumo sacerdote saía, era um alívio para o povo, porque representava que Deus havia aceitado e perdoado todos os pecados. Mas pastor, e quando o sacerdote não saía? É porque Deus não havia recebido, e o sacerdote havia morrido naquele local. Mas não há na história do povo de Israel nenhum momento que o sumo sacerdote tenha morrido dentro do Santo dos Santos. Então, todo o período, graças a Deus, ele perdoou e aceitou os nossos pecados. E hoje não é diferente. Hoje Jesus, ele ministra no santuário, conforme João apresenta a nós, o santuário que está no céu. Jesus, ele agora ministra em favor de nós. Como que Jesus ministra a favor de nós? Ele ministra esperando que eu e você confessemos os nossos pecados a Ele. E quando nós confessamos o pecado a Ele, os nossos pecados, e nos arrependemos, e nos entristecemos pelo fato de nós termos cometido o pecado, naturalmente, Deus, ele perdoa os nossos pecados. E quando Ele, então, perdoar os nossos pecados, nós vamos nos sentir em paz, com o nosso coração tranquilo. Mas eu quero lembrar você que um dia Jesus sairá desse santuário. E quando Jesus sair deste santuário, Ele não sairá no sentido para um espaço no céu, mas esse sair do santuário é no sentido de vir buscar o seu povo aqui na terra. Quando Ele sair desse santuário, definido vir com os seus anjos para buscar a sua igreja aqui na terra, então todo o processo de intercessão de Cristo para a comunidade irá cessar. E aí está algo que você precisa conhecer, querido. Você precisa decidir o quanto antes. Você não pode deixar essa porta da graça se fechar antes que você decida. Por isso você precisa correr, se apresentar diante de Deus, confessar os seus pecados e pedir o batismo para que você seja, então, os seus pecados lavados e perdoados. Você não pode perder essa chance. Você precisa aproveitar enquanto a porta da graça está aberta. Ou seja, você precisa aproveitar enquanto Jesus está intercedendo por você e por mim no céu. Porque quando Ele vier, já não haverá mais chance. Não terá como pedir o perdão. Porque não haverá mais quem interceda. Porque Jesus já não estará mais como advogado quando vier. Mas Ele estará como juiz. E eu quero falar ao seu coração nesse momento. Por que você tem resistido? Quando lá em Hebreus 4, Paulo, assim, e sabemos que o autor de Hebreus foi Paulo, ele diz, olha, não endureçais o vosso coração, como no dia o povo de Israel lá endureceu no deserto. Houve um momento que o povo de Israel endureceu o coração. E será que você vai repetir a mesma cena endurecendo o seu coração para Deus? Será que você precisa passar por essa experiência amarga de sofrimento? Por que você não aproveita essa oportunidade e diz para Deus, Senhor, eu aceito como meu sumo sacerdote. Eu aceito como meu intercessor. E eu quero confessar os meus pecados, porque eu desejo vê-lo
quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Ó Senhor, aceita-me. Esse deve ser o seu pedido, a sua oração. Eu quero orar por você, para que Deus te abençoe, a fim de que você possa ter força, ter coragem para tomar essas decisões, porque não é uma coisa fácil. Lutar contra as coisas espirituais não é de uma forma humana, não é por força humana. A própria Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo poder. As coisas espirituais são lutadas com as coisas espirituais, e Deus quer lutar essa luta por você, e eu quero orar por você, para que Deus te abençoe, para que você vença essas lutas. Nesse momento eu quero convidar a nossa irmã Raquel, que ela irá apresentar um louvor, uma música, para glorificar o nome de Cristo. Enquanto a nossa irmã Raquel estará cantando, eu estarei orando aqui por você, e você deve tomar uma decisão antes que seja tarde demais. E depois da música, nós iremos então completar com uma oração para que Deus possa de fato te abençoar. Ouça esta música para a honra e glória do nome de Jesus.
Obrigado, irmã Raquel. Deus seja louvado. Eu quero nesse momento convidar você, onde quer que você esteja, meu querido. Se você porventura estiver dirigindo e você puder parar o seu carro, se você porventura estar na sala ou estar em qualquer ambiente, eu queria pedir que você, se possível, parasse para nós podermos fazer esta oração intercedendo por você diante de Jesus Cristo. Feche os seus olhos se você puder. Querido Deus, como é maravilhoso, Senhor, saber que podemos contar contigo, que apesar de sermos falhos, sermos defeituosos, apesar das nossas indignidades, das nossas condições, mas o Senhor está com seus braços abertos, nos esperando para nós apresentar os nossos pecados, confessando ao Senhor e pedindo perdão por eles. Ó Deus, por favor, não importa qual tem sido ou tenha sido o pecado cometido por um ou por qualquer um desses nossos irmãos, mas, ó Jesus, por favor, perdoe o pecado do seu filho. Ele está recorrendo a Ti, perdoe os nossos pecados, e nós te agradecemos por saber que o Senhor está à disposição, mas também temos consciência que não será por muito tempo, porque hoje o Senhor está como nosso advogado, mas tão logo o Senhor virá como juiz. Mas quando o Senhor vier, nós estejamos preparados para recebê-lo e voltar contigo para as mansões celestiais. Abençoe, Senhor, a toda esta equipe que está à disposição para transmitir essa mensagem. Abençoe, Senhor, a esta igreja e abençoe a cada pessoa que está do outro lado, aí assistindo hoje ou em qualquer dia que venha abrir este vídeo. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Quarta-feira teremos mais um encontro, ou quinta, ou sábado, ou domingo. Aguarde sempre o próximo vídeo da TV Criativa, para que a sua família e você seja abençoado. Que Deus vos abençoe. Tenha uma boa noite e uma boa semana com Jesus Cristo. Amém.